Bom, pessoal, agora nós vamos falar uma coisa eu acho bastante interessante. Então, é a questão do cérebro, né? Na realidade, a gente tem as expressões, né, as palavras, todas as coisas que o nosso cérebro, ele traduz, né? Normalmente a gente precisa mais ou menos pensar um pouco do que é o cérebro em si. Eu não sou médico, né? Não seria a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas vou tentar falar só os detalhes que nos interessam, que é o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, na mão direita, eu uso as funções do hemisfério esquerdo. Está intimamente relacionado com o que na realidade é justo, moral, adequado, correto, ou seja, é a questão da mão direita. Isso aí, olha só, isso aí teoricamente, tá bom? Então, aparentemente, né? Então, tu tem a questão que o lado direito que faz a nossa percepção e processa tudo que é visual. Por isso que a gente tenta lutar, lutar que eu digo é fazer conquistas, né? Relacionadas ao lado direito do cérebro, né? Treinar o lado direito para fazer essas, vamos dizer assim, essas traduções do que a gente está vendo e tentando colocar aquilo ali para o papel, tá bom? Mas aí tu tem assim, quando a gente desenha, tu tem participação do lado direito e do lado esquerdo. Uns têm mais desenvolvido direito e esquerdo. Então o que que acontece? A gente tem que tentar, como ele é o da criação, ele é o lado direito do cérebro, é o da forma, é o, eu vou dar outros detalhes aqui, né? Mas o que a gente tem que tentar fazer é não deixar o racional, o lado esquerdo do cérebro, o racional interferindo nas coisas que a gente vai fazer, certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, o lado esquerdo, aqui, vocês podem notar aqui, ó, o lado esquerdo analisa a questão temporal, né? Enquanto que o lado direito, ele observa, ele sintetiza a questão espacial, tá? Eu não vou falar alguns detalhes, né, relacionados a homens e mulheres, né? Porque na realidade esse desenvolvimento, esse estudo é Edward em 79 fez. Edward é uma cientista, né, desenhista, pintora, tem um livro extremamente interessante. Como vocês vão me perdoar, eu não lembro bem o nome, mas é Como Usar o Lado Direito do Cérebro, né? 1979. A maioria de vocês não estava vivo, tá? Então, assim, o esquerdo ele analisa o tempo e o direito o espaço. Ó, o esquerdo também analisa, abstrai, conta, marca o tempo, planeja cada etapa de um processo, verbaliza e executa uma lógica racional. Ou seja, o esquerdo é totalmente racional. E o esquerdo, vocês vão ver mais adiante aí, o sexo feminino, né? As mulheres, elas têm esta parte muito bem desenvolvida, certo? Por isso que tem problema, né? As mulheres têm problemas de ver proporções, de formas, geometrias, têm dificuldade, mas não quer dizer que não tem excepcionalidade. Isso aí não.
Isso aí é teoricamente, tá bom? Então, a mão esquerda, mão esquerda, aquela mão esquerda, aquela que trabalha mais com o lado direito, ou do hemisfério direito do cérebro, está fortemente vinculada ao quê? Anarquia, sentimentos que fogem. Na realidade é o diferente, é o criador, forma imoral, perigosa, a mão esquerda. Olha o absurdo, né? Mas isso aí não é eu falando. Isso aí na realidade são estudos, na parte de medicina que colocam mais ou menos isso aí, mas teoricamente, perfeito? Então, usando o hemisfério direito, nós podemos compreender metáforas, sonhamos e criamos nova ideia. Ou seja, o hemisfério direito ele é o lado criativo do nosso cérebro, tá? Ela é intuitiva, subjetiva, holística, ela pega a amplitude de tudo, né? E principalmente ela consegue fazer as relações das coisas, das proporcionalidades, né? A participação de cada elemento, principalmente os elementos visuais. E esquece o fator temporal, porque o fator temporal é o hemisfério esquerdo que dá conta do recado, tá bom? Então, essas questões de desenvolver o hemisfério direito, eles são desprezados no ensino fundamental. Então, quando a gente está no ensino fundamental, certo? Essa questão do lado direito, ou seja, fraca, canhota, não recebe um cuidado especial, né? Ou seja, o canhoto, ou aquele que usa a mão esquerda, ele é desprezado no ensino fundamental. E na realidade ele tem que ser o que é? Ele tem que ser enaltecido, ele tem que ser incentivado para criar coisas, né? No nosso grupo de trabalho, Clausionor é destro, todos são destros, menos o Alain. Então o Alain, na realidade, ele tem todos esses elementos, só que provavelmente no ensino fundamental dele ele foi mais um aluno que foi desprezado, né? Pelo fato de ser canhoto, tá bom? E aí, grande parte do ensino e do sistema educacional cultiva as aptidões do hemisfério esquerdo, verbal, racional, pontual. E a outra metade desenvolve-se assim pobremente, né? Ao longo de todo o aprendizado. Isso aí é um fato que a gente pode ver, principalmente falando na próxima aula. Eu vou chamar o Alan para falar sobre isso, como é que foi o ensino fundamental dele. E como é que a gente faz o esquema dos desenhos, né? Então, note o seguinte, a maioria das coisas que a gente aprende na escola são verbais e numéricas. Aprendemos a ler, aprendemos a escrever, contar, né? As aulas têm seus horários definidos, as carteiras são arrumadinhas, uma atrás da outra, o professor fica lá na frente ministrando a aula e fica todo mundo que é em fila indiana, né? Coisas assim absurdas, né? Eu acho absurda essa geometria, certo? Porque tu vê mais a pessoa que está na tua frente do que o professor que está lá na frente mesmo.
Os professores avaliam o teu rendimento por notas, por número. Você é um número. Tem alguma coisa que falta aí. Então, falta justamente assim, incentivar o lado direito do cérebro, que é sonhador, artífice, artista, e não é desenvolvido no ensino fundamental, certo? Então, para que essa situação melhorasse, nós deveríamos ter cursos de imaginação, de visualização, de aptidões perceptivas ou espaciais, curso de desenho mesmo, que é mais ou menos o que a gente faz, né? De criatividade. Olha, a criatividade deveria ser uma matéria, tá? De invenções, de inventividade, né? Pô, isso que deveria ter e que não tem, certo? No entanto, aqui, ó, no ensino superior, quais são os problemas que a gente tem? Nós recebemos já os alunos com essas deficiências herdadas do ensino fundamental, certo? Que precisam o quê? Ter uma atenção dedicada, né? E tem que ter um trabalho redobrado em cima desses problemas, né? Então, necessariamente, na minha opinião, eu acho que o ensino de desenho deveria ser incorporado numa coisa. Tem assim, por exemplo, tem belas artes, né? Tem alguns cursos que uma das coisas principais é o desenho, né? Então, só que aqui esse desenho tem que sempre tentar desenvolver o que mais o hemisfério direito, certo? Então, em geologia, os desenhos geométricos em geologia, é evidente que, ó, olha só, que os desenhos geométricos eles são esmagados em pedacinhos, tá? O que que acontece? Aquilo que você tem de memória, aquilo que você usa ou usou em termos de do que você observa, né, as figuras geométricas que você observa, tem um código pessoal seu, e quando você faz esse desenho, é o que você traduz na sua cabeça, você coloca no papel aquilo que você entende por aquilo. Você não retrata aquilo, você traduz aquilo e coloca no papel, certo? Então, quase que 100% das coisas que nós observamos é tem uma coisa, ela é, um resultado de uma propriedade, né, física, luminosidade, que é a luz refletida na Terra, né, transformada em sinal elétrico, gravada, reproduzida, transmitida, recebida, registrada novamente, calibrada, anotada, gravada uma terceira e recalibrada, e assim vai, calibrada, anotada, usada para dirigir um feixe elétrico registrador para produzir uma figura. Ou seja, quando a gente olha uma coisa, essa coisa é absurdamente tem uma física, né, que envolve essa figura, que a luz que faz essa grande dança das cores, né, desses sinais, né, e o nosso cérebro grava, reproduz, transmite, recebe, grava. É uma coisa quase que instantânea, certo? E as formas de geologia, a maioria dos problemas focalizados nas formas geológicas, por exemplo, em geologia estrutural, que é uma que é a disciplina que trabalha com as formas geológicas, né? Então, basicamente, elas se transformam em coisas, né? Em que é? Curvas, linhas, retas, ângulos e projeções, certo? Ou seja, vamos dizer assim, a ferramenta principal da geologia estrutural é trabalhar com esses elementos, né? Curvas, linhas, retas,
né? E que é muito bom, certo? Então, vamos partir para sétima parte, que vai ser o treinamento. E eu vou parar por aqui, tá bom?